E é de fato muito interessante como, talvez já tenha sido contado aqui na Canção Nova, mas isso eu descobri nesses dias, lendo os jornais. O cardeal adjunto arcipreste dessa basílica foi quem sugeriu para o Papa Francisco que ele pudesse ser enterrado aqui. Depois de uma das visitas do Papa, ele falou assim: Santidade, eu vejo que o senhor vem tantas vezes aqui, o senhor já pensou em ser enterrado aqui nesse lugar? E aí ele ficou pensando assim, ele falou: não, os papas são enterrados sempre em São Pedro. De fato, o último que não foi enterrado em São Pedro foi Leão XIII, ou seja, estamos falando do final do século XIX. Ou seja, já faz mais de 100 anos que nenhum papa é enterrado em São Pedro, fora de São Pedro. Apesar de que aqui tem 7 papas, mas de outros tempos. O último que foi enterrado aqui é do ano 1660 e alguma coisa. Ou seja, faz mais de 350 anos. Então ele falou, não. Só que uma semana depois ele ligou para o cardeal, para o arcipreste, e falou assim: eu fiquei pensando naquilo que você me disse, e Nossa Senhora me disse que eu devo ser enterrado aqui. E eu fiquei muito feliz que ela tenha se lembrado de mim. Assim, coração de filho. Eu fiquei muito feliz que ela tenha se lembrado de mim. Coisa que a gente não pensa que um papa fale, né? Porque é um carinho tão próximo, tão de filho para mãe, assim, né? E isso me emocionou, como agora. Mas é bonito ver esse coração de filho, esse amor tão puro que o Papa tinha por Nossa Senhora. E foi por isso então que ele decidiu ficar aqui. Outros papas que estão sepultados aqui são Clemente VIII, Clemente IX, aliás, Clemente VIII, o Papa que introduziu o café na Europa. É uma história muito bonita e engraçada, inclusive, não é? Clemente IX, depois Paulo V, Pio V, Sisto V, depois Nicolau IV e Honório III. É interessante que a quase totalidade desses papas eram reformadores, marianos e amantes dos pobres. Que impressionante. Não sei se Francisco estudou isso. Eu também não sei se ele estudou, como também não sei se ele estudou que o primeiro Papa franciscano, o primeiro Papa dominicano e agora o primeiro Papa jesuíta estão enterrados agora nessa igreja. Um desses, é verdade. Exatamente, os nomes eu já não sei encaixar um com o outro, mas o primeiro franciscano, o primeiro jesuíta é ele, e o primeiro dominicano também aqui. Então, assim, é impressionante como Deus vai tecendo a história sem que a gente perceba. Por isso é realmente um lugar com muita tradição, com muita história. E é admirável que o Papa tenha tomado mais essa decisão ousada e diferente. 350 anos que ninguém é enterrado nessa basílica, nenhum Papa é enterrado nessa basílica. 100 anos que nenhum Papa é enterrado fora de São Pedro. E o Francisco sempre rompendo esquemas, então novamente ele quis nos dar uma indicação também, a indicação do seu amor à Nossa Senhora. Vamos lá. Centro nevrálgico de Roma, este aqui onde estamos. Quando a gente mencionou que esse lugar é um lugar perigoso, que realmente é. Nós, andando por aqui, a gente tem que andar sempre com os bolsos protegidos, carregando as coisas protegidas. Tem muitas pessoas que chegam de vários outros países e se estabelecem aqui por essas ruas adjacentes que estão por aqui agora. Um cuidado, mas é aquilo, é o povo pobre, é o povo sofrido, que vem desses outros países pobres da Europa, fugindo de guerras, fugindo de tanta coisa, e que estão aqui. Olha, você vê essa aglomeração de pessoas que está por aqui, ônibus de turistas passando por todas as partes, carros passando por todas as partes. A 300 metros está aqui a estação Termini, muita gente sai e entra o tempo inteiro de lá. E a gente olha para tudo isso, o Papa estará assim, no meio desse povão sepultado aqui com esse acesso facilitado. Também aqui a gente tem, nas proximidades agora, Padre Alexandre, a gente tem alguns institutos importantes da Igreja Católica, o Alfonsianum, o Antonianum, lugares de formação de sacerdotes. Muitos bispos católicos já estudaram nesses institutos aqui, e a gente tem a Via Merulana, que dá acesso aqui logo à nossa direita a 15 metros, que dá acesso andando por ela até o final, lá em San Giovanni Laterano, São João de Latrão, a mãe de todas as igrejas. O que isso tudo ainda a gente pode comentar sobre isso? Sim, podemos dizer que de fato, além de ser um lugar onde o povo se encontra, também a igreja se encontra aqui, né? Então, assim, lugar de formação, a igreja de São João de Latrão do outro lado, ou seja, realmente sabemos o valor que o povo tinha para o Papa Francisco, e nesse sentido eu acho que é importante também recordar que a Salus Populi Romani, o nome é esse,
é a protetora do povo de Roma, né? Então, assim, no pontificado do Papa Francisco, a palavra povo não é neutra. E vamos só explicar, esse salus em latim, ele tem dois entendimentos. Salvação do povo de Roma, saúde do povo de Roma por causa das pestes, quando aqui Roma era acometida por pestes e se morria aos milhões de doenças incuráveis, se recorria em procissões por essas ruas aqui adjacentes todas de Roma, se recorria com esse ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Exatamente. E eu acredito, outra imagem que me veio muito forte, porque essas três palavras têm um significado para o Papa, porque além de saúde e salvação, também tem a ideia de proteção. E outra imagem que para o Papa é muito importante é Nossa Senhora colocando os filhos debaixo do seu manto. Então a imagem da proteção é muito forte para ele. Depois, saúde do povo, é a palavra que eu estava dizendo, ou seja, a definição de igreja para o Papa Francisco é povo de Deus, não tem outra, né? E por isso ele na Evangelii Gaudium ele diz assim, se você, Maria, nós encontramos sempre Maria no meio do povo. Vocês se lembram, talvez alguma vez eu contei, quando falei da entrevista que fiz com ele, que uma frase me marcou muito quando eu perguntei para ele sobre a relação dele com Nossa Senhora. E aí ele me disse assim, se você quiser saber quem é Maria, pergunta para os teólogos que eles vão te explicar. Agora, se você quiser saber como amar Maria, pergunta para o povo, pergunta para essa gente que vem aqui, pergunta para os que vão a Aparecida, para os que vão a todos os nossos santuários marianos, assim se ama Maria. E eu acho que o Papa, além da sua devoção familiar italiana tradicional, além da influência dos salesianos, que tinham muito amor a Nossa Senhora Auxiliadora, ele aprendeu a amar Maria de verdade com o povo. Então, saúde, salvação do povo romano. E aqui um comentário sobre aquela primeira saída do Papa que ninguém vai esquecer, quando ele, no dia 13 de março, se dirigiu à igreja reunida na Praça de São Pedro. Ele falou assim, começamos um caminho, o bispo e o povo. Os cardeais tinham a missão de escolher um bispo para Roma. Ele não disse de escolher o Papa, o pastor da Igreja Universal, um bispo para Roma. Eis-nos aqui, me buscaram lá no fim do mundo e agora começamos um caminho. Esse caminho está terminando aqui, mas certamente vai continuar, porque é um caminho de amor, de um pastor que desde o primeiro momento deu uma lição de eclesiologia. O que é a igreja? A igreja é pastor e povo caminhando juntos. É essa sinodalidade que ele viveu durante todo o seu ministério e que ele procurou, e isso eu dou testemunho muito antes, em 2007, quando eu o conheci, eu era um padre de 4, 5 anos de padre, e ele já era o cardeal de Buenos Aires, e ele me fala assim, mas o que você acha disso? Você quer fazer uma correção aqui nesse texto? Lê para mim e me diz o que você está achando. Ou seja, que se tratava de igual para igual, que trabalhava de igual para igual. Uma pessoa realmente que soube fazer esse caminho de pastor e povo com a igreja. Então, é o bispo de Roma, e assim ele se intitulou, dizendo para o mundo aquilo que todos sabem. O bispo de Roma é o primus inter pares, sem dúvida ele tem uma potestade universal, mas ele é em primeiro lugar um primus inter pares, ele é o bispo desta cidade. E isso é uma lição de eclesiologia que muitos papas durante a Idade Média, em outras épocas, não tinham tão presente, mas que Francisco, na linha do Vaticano II, simplesmente traz com toda a força e viveu isso até o final, tanto que quis ficar aqui no meio do seu povo, junto à salvação do povo romano. Eu não sei se eu devo entrevistá-lo outras vezes. O senhor está nos fazendo chorar muito. Desculpa, é que eu sou assim, mas quem me conhece, desculpa, é que o coração sai para fora. O senhor está pedindo desculpas e eu estou querendo dizer, nos faça chorar sempre com essas coisas senhor. Lindas, não é? É precioso tudo isso. Mas eu também, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando outra coisa. Certamente Francisco quis que o povo sentisse essa experiência da maternidade de Nossa Senhora quando aqui viesse, ou para vê-lo, ou divulgando mais ainda este lugar, assim como ele sentia todas as vezes que aqui vinha. Sem dúvida, e obrigado por mencionar isso, porque essa para mim é a tese central, digamos assim, né? Porque esse vínculo do Papa com Nossa Senhora não é só uma devoção pessoal, é um projeto de igreja. Esse foi um pouco o meu estudo na época, quando fiz a entrevista, depois escrevi uma tese de doutorado sobre isso. O que o Papa experimenta com Nossa Senhora é o que ele quer para a igreja, porque o Vaticano II disse que Maria é tipos da igreja, ou seja, é o modelo da igreja, mas é um modelo vivo. E tudo aquilo que a gente pode falar de Nossa Senhora, a gente deve falar também sobre a igreja. E o projeto de igreja do Papa Francisco é essa igreja missionária em saída, como Nossa Senhora, que foi a sua prima Isabel, é essa igreja que é povo de Deus
E Maria é essa discípula missionária que antes de ser, digamos assim, mãe, foi discípula, porque o acolheu primeiro no ventre, primeiro no coração antes que no ventre. Ou seja, ela foi primeiro discípula de Deus antes de ser mãe de Deus. E essa atitude também de uma igreja que é mãe. E aqui todas as características que nós escutamos do Papa Francisco nesses dias. Quantos falaram que o Papa é o Papa da misericórdia? E é assim. Que o Papa é o Papa da esperança, e é assim, que o Papa é o Papa de uma igreja que é feminina, como ele gostava de dizer, que é mãe. E essa é a imagem que ele falava assim, eu sonho, ele disse numa entrevista logo no início do pontificado, eu sonho com uma igreja que é mãe e pastora. E todas as características da maternidade, todas as características que são próprias da mulher, ele vê na igreja. E muitas vezes ele dizia, por isso que pelo menos nas nossas línguas, graças a Deus que igreja é feminino, é a igreja, não é o igreja. Isso é porque a igreja é mãe, é mulher. E tudo aquilo que uma mãe tem, e ele mencionava, por exemplo, me lembro quando fez a entrevista, ele falava assim, eu imagino o hospital de campanha, o hospital de guerra, e aqueles soldadinhos, o que os soldadinhos feridos falavam? Mamãe, mamãe. E a igreja é essa mamãe que vem abraçar. E que não vem perguntar de que lado da guerra você está. Que não vem perguntar se ele tem diabetes. Que faz os primeiros socorros. Que abraça, que ajuda. Então essa igreja acolhedora do Papa Francisco é uma igreja maternal. É uma igreja mãe. É uma igreja mulher que abraça, que acolhe, que é misericordiosa, que é eterna. E talvez com isso, né, mais uma última coisa... ele falou sobre, uma vez eu apresentei para ele o índice da minha tese, né? Eu falei assim para ele, você não vai ter tempo de ler tudo isso, o senhor não vai ter tempo de ler tudo isso, então eu só lhe vou contar o índice. Ele falou, eu não vou ler mesmo não, porque eu não leio nada do que escrevem sobre mim. Eu falei, mas por quê? Para eu não me achar. Então a primeira coisa é isso, ou seja, ele não queria ler a minha tese. Eu falei, então tá bom, mas eu vou dizer para o senhor o que eu escrevi. E aí eu fui citando uma coisa e outra, ele falou assim, tá bom, não, ótimo, muito bem. Só uma coisa, eu não sei se você escreveu, mas depois você pode escrever um artigo sobre Maria como a revolucionária da ternura. Aí eu, por sorte, tinha escrito isso em algum lugar. Eu falei, não, isso está nessa parte aqui. Ah, que bom. Então, para dizer que isso aí é uma coisa que ele tem no coração, ele associa Maria com a revolução da ternura. Porque o amor é isso, né? É aquele, e aí ele dizia, é terno e forte ao mesmo tempo. É isso que ele espera da igreja e é isso que ele deixa também como legado para a igreja. Obrigado, Padre Alexandre Aui, este homem que é o Padre Superior dos Padres de Schanstatt. Que devoção linda, espalhada pelo mundo inteiro. Nós vamos ter ocasião para falar mais sobre isso ainda. O senhor permanece aqui até quando? Eu permaneço aqui até amanhã, porque eu só vim mesmo para poder estar com o Papa. Amanhã já estou voltando, se Deus quiser. Eu queria mudar seu bilhete. Para a gente ouvir mais coisas, sabe por quê? Pois é. Porque é isto que importa falar agora da Igreja e do Papa Francisco. Não outras coisas terceiras que estão por aí, que podem se comentar em outros meios. É isto que vale a pena, é isso que constrói, que edifica, é isso que alimenta a nossa alma, o nosso coração. O Senhor hoje nos deu aqui um grande presente, tenho certeza, para as pessoas todas no Brasil, em Portugal, mundo afora onde nos acompanham. Muito obrigado. É bom chorar com o que é bom. Sim, é verdade. Bom, vou dar uma última palavra para os de Schanstatt, sabe por quê? Porque essa imagem que está aqui, a Salus Populi Romani, é a imagem da Mater Terra Admirabilis de Ingolstadt. E o padre Kenner se inspirou nessa imagem. Meu Deus. Podemos dizer que é a origem do nosso título. Mater Terra Admirabilis de Schanstatt vem da Mater Terra Admirabilis de Ingolstadt, que é a Salus Populi Romano, onde o Papa está agora. Estamos unidos a ele. Nós vamos terminar com a bênção de Deus, uma bênção mariana, por Amém. favor. Mas antes eu quero apenas dizer, exatamente nesse instante, os cardeais estão agora rezando diante do túmulo do Papa, todo o colégio cardinalício. E quero pedir-lhes agora, vocês, onde quer que estejam, rezem nesse instante uma Ave Maria, para que este conclave seja conduzido pela maternidade, a bondade e o amor de Maria por cada um de nós, filhos da igreja. Não é? Reze uma Ave Maria, tão logo a gente encerre aqui essa entrevista, pelo conclave, pelos cardeais, pela igreja.